Olá, no Espaço Técnico deste mês vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamento, trazendo a legislação e suas alterações. Neste programa você vai ficar por dentro de todas as mudanças e quais atividades econômicas estão enquadradas. E para explicar como isso funciona na prática, convidamos Valéria de Souza Teles, que é advogada, consultora nas áreas de Direito do Trabalho e Previdenciário, pós-graduada em Direito Público e pós-graduanda em Direito do Trabalho. Ao final de sua apresentação, ela bate um papo com o empresário contábil e conselheiro do CRC-SP, Roberson de Medeiros. Bom, nós vamos falar hoje sobre desoneração da folha de pagamento, atualização. Nessa explanação, eu vou comentar com vocês não só as últimas atualizações, mas também a legislação inicial. Mesmo porque, para se falar em atualização, há necessidade de se saber quando surgiu e quais as alterações que houveram. Tá? Vou entrar, inclusive, na última legislação, que é a Lei 12.844, que trouxe situações ligadas à construção civil. Então, a base legal da legislação que nós temos, resumidamente falando, são 9 legislações. Então, vocês podem verificar, de acordo com os slides que aparecem para vocês, a medida provisória 540 de 2011, que foi a medida provisória que deu o pontapé inicial para efeito de desoneração. Posteriormente, essa medida provisória foi convertida em lei na Lei 12.546. Essa Lei 12.546 de 2011 é a legislação base para a desoneração da folha de pagamento. O que vocês precisam tomar cuidado e ter uma atenção maior é justamente quando se fala em legislação, cada legislação traz uma atividade e regramentos que podem ser idênticos aos atuais ou diferenciados. Inclusive, com relação à percentagem, nós vamos verificar que, inicialmente, a percentagem era 1. A partir de agosto de 2012, essa percentagem alterou. Durante a explanação, eu vou passar isso para vocês. Antes de dar seguimento às legislações, é interessante vocês tomarem conhecimento sobre o próprio termo desoneração da folha de pagamento. Algumas pessoas me questionam o porquê do termo desoneração da folha de pagamento, se muitas vezes algumas empresas são oneradas com base nessa nova legislação. Na realidade, o termo está correto, porque é desoneração da folha de pagamento e não desoneração da empresa. Consequentemente, depois eu vou mostrar para vocês, durante a explanação, os cálculos, vocês vão perceber que, quanto maior a receita bruta da empresa e a folha de pagamento for menor, há uma distância, quanto maior o distanciamento entre a receita bruta da empresa e a folha de pagamento, maior a probabilidade de ela ser onerada. Ou seja, quando há uma paridade, quando há uma aproximação da folha de pagamento com a receita bruta, a probabilidade de a empresa ser desonerada é muito próxima. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês nos cálculos e vocês vão poder analisar isso. O que podemos observar que depois, no decorrer da explanação, algumas empresas entram no cálculo que vai ser explanado, outras têm uma forma diferenciada de ser vista, principalmente as empresas que estão baseadas no CNAE, que normalmente as pessoas chamam de CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Então, a preocupação que vocês têm que ter inicialmente é quando que a minha atividade entrou para efeito de desoneração, em que momento que ela entrou. Por quê? Porque nós temos 9 legislações e dessas 9 legislações tem 7 prazos de vigências diferenciados quando se trata de desoneração. A desoneração da folha de pagamento, ela faz parte de um plano. Esse plano é chamado Plano Brasil Maior. Se vocês pegarem a legislação, a Lei 12.546, vocês vão observar que toda ela não trata só sobre desoneração. A parte que trata sobre desoneração vai somente do artigo 7º ao artigo 10 dessa legislação. Os outros artigos tratam de outras sistemáticas ligadas ao Plano Brasil Maior, como redução de IPI para smartphone, da linha branca de eletrodomésticos e assim por diante. O nosso foco será, então, com base na Lei 12.546, que é a legislação base, do artigo 7º ao artigo 10. As legislações seguintes, que é a que nós vamos verificar agora, vocês vão perceber que
o que está se referindo à desoneração é justamente as alterações do artigo 7º ao artigo 10. Por isso, a necessidade de se saber cada uma dessas legislações, em que momento que entrou a atividade, para eu poder saber a partir de quando que eu estou obrigada à desoneração. Aproveito o gancho do que eu mesma disse, a desoneração é obrigatória. Desde o seu início, ela sempre foi obrigatória. Existiam algumas discussões, inicialmente, se era ou não obrigatória, mas a própria medida provisória 540, vocês podem perceber que, tanto no artigo 7º como no artigo 8º, utiliza a palavra incidirá. E se traz a palavra incidirá, é um termo impositivo, e se é impositivo, é obrigatório. Posteriormente, com o decreto que eu vou citar para vocês, veio trazendo a ratificação disso. Mas não foi só com o decreto que trouxe, não foi só com o surgimento do decreto, é a partir do decreto que se tornou obrigatório. A obrigatoriedade surge desde o início da desoneração, ok? Então, recapitulando, medida provisória 540 foi a primeira legislação que surgiu sobre desoneração. Na sequência, a lei 12.546, que é justamente a conversão da medida provisória 540 em lei. Na sequência, medida provisória 563, medida provisória 582 de 2012, a lei 12.715 de 2012, lembrando que, e aí eu faço uma pausa, todas essas legislações trouxeram atividades tanto na área de serviços como na área de indústria. Lembrando que não foi só a indústria têxtil que entrou. Então, algumas pessoas têm essa dificuldade de verificar e acham que é só a indústria têxtil. Não. Nós vamos verificar dentro da indústria, o que podemos verificar dentro de cada legislação, que, em se tratando de indústria, tem vários códigos NCMs, que são justamente os códigos ligados à tabela TIP, que é a tabela de incidência do IPI, onde vem trazendo todos os códigos que estão enquadrados para efeito de desoneração. Então, pode acontecer de determinadas indústrias terem a fabricação, por exemplo, de 50 produtos. Desses 50 produtos, pode ser que todos os 50 produtos estejam dentro da desoneração, como pode acontecer de apenas um desses produtos estarem enquadrados. Então, essa preocupação a empresa tem que ter, né, quando do enquadramento, de verificar todos os produtos que são produzidos, todos os produtos que são industrializados, se todos estão enquadrados ou não na desoneração. Tá? Eu vou trazer um cálculo. Caso não estejam todos enquadrados, existe um cálculo de proporcionalidade a ser efetuada. A Lei 12.715, que foi a que eu acabei de citar para vocês, ela trouxe muitas dessas inovações, muitas situações e muitos esclarecimentos. Então, todas as legislações que vinham surgindo, vinham trazendo mais acréscimos de atividade do que qualquer outra coisa. Tá? Com exceção da medida provisória 582, que trouxe uma alteração na percentagem que nós vamos analisar daqui a pouco. A Lei 12.715 trouxe outras situações inovadoras, como, por exemplo, a retenção dos 11%, que poderá ter uma redução de 3,5%. Trouxe a possibilidade, situações em que a empresa não tem faturamento, qual o procedimento a ser utilizado e assim por diante. Então, convém uma atenção maior da Lei 12.715 para se observar essas alterações. É interessante também eu deixar claro para vocês de que a Lei 12.546 é a lei base, como eu já tinha comentado com vocês. Toda e qualquer alteração que houve foi justamente dessa Lei 12.546. Se vocês pegarem a Lei 12.546 na data de hoje, já vai ter todas as alterações relativas a essas legislações que eu estou citando para vocês. Entretanto, não vem trazendo alteração por alteração, trazendo em que momento cada uma das empresas foram inseridas. Então, para quem tem essa dificuldade ou essa dúvida de se saber quando que entrou a sua atividade ou o seu produto que é industrializado, tem que verificar legislação por legislação. Tá? Se a minha empresa entrou agora para efeito de desoneração, basta eu pegar a Lei 12.546, que ali já vai estar compilada todas as alterações. Seguindo, após a Lei 12.715, foi também publicado o Decreto 7828 de 2012. Lembrando que um decreto não faz alteração, um decreto só vem regulamentando uma lei, ou seja, só vem complementando e esclarecendo aquilo que a legislação já trazia.
Esse decreto, como eu citei para vocês, foi justamente o decreto que esclareceu que há obrigatoriedade da desoneração. Mas não quer dizer que, como houve uma situação, uma expressão clara de que há obrigatoriedade, que a obrigatoriedade surgiu somente com o decreto. A obrigatoriedade, lembrando, surgiu desde a medida provisória 540. Medida provisória 601. A medida provisória 601, eu vou explanar um pouquinho mais à frente, ela veio trazendo a inclusão de construção civil. E essa medida provisória, ela perdeu a eficácia, né? A partir de junho de 2013, ela perdeu a eficácia. Algumas pessoas ficaram em dúvida sobre a inclusão ou exclusão das suas atividades com base na medida provisória 601. Lembrando que, quando se trata da medida provisória 601, ela não trouxe só atividades ligadas à construção civil. Tem construção civil, tem comércio varejista e, além da construção civil e comércio varejista, também existe a inclusão de alguns códigos NCM. Como a medida provisória ela perdeu a sua eficácia porque ela não foi nem convertida em lei e nem prorrogada, ela perde a sua eficácia. Nesse contexto, em se tratando de medida provisória 601, não tendo a sua republicação e nem tendo a sua conversão em lei, ela ficou um período sem vigorar. E aí eu vou mostrar para vocês quais os procedimentos que a empresa tem que adotar nesse período. Posteriormente, surgiu a medida provisória 612 de 2013, onde complementou e trouxe mais atividades ligadas à construção civil. Só para deixar claro, né, e não gerar dúvidas na cabeça das pessoas, eu acabei de citar para vocês que a medida provisória 601, ela incluiu a construção civil, só que ela não trouxe toda a construção civil inclusa na medida provisória 601. Nós sabemos que, dependendo da atividade da empresa, ela pode estar enquadrada em um CNAE ou em outro CNAE. Quando a desoneração cita sobre a inclusão de uma ou outra empresa, ou ela cita com base no CNAE, ou ela cita com base no NCM, que é o Código de Indústria. Então, não basta ser construção civil, tem que ser construção civil com base no CNAE indicado pela legislação. Lembrando que eu vou falar na sequência, tecnologia da informação não é baseado em CNAE, e sim na atividade. É a única exceção que a legislação traz, não vinculado a um produto, a uma atividade de serviço, que está desvinculada, quando do enquadramento da desoneração, desvinculada ao CNAE, ok? Na sequência, a medida provisória 612, surgiu a Lei 12.844 de 2013, que foi publicada no Diário Oficial da União do dia 19/7/2013, que é justamente a legislação que traz de volta todas as atividades que estavam inseridas na lei, na medida provisória 601. Ou seja, aquilo que foi tirado a eficácia pela medida provisória 601, retornou, ou melhor, retornará com a Lei 12.844, por quê? A Lei 12.844, em se tratando das atividades, ela começará a vigorar a partir de 1º/1/2013. Tá? Então, tem que se saber, nesse meio tempo, de junho até 31/10, qual o procedimento a ser adotado, e nós vamos explanar quando eu estiver falando sobre construção civil. Feita a explanação da legislação, nós temos que se ater ao conteúdo desoneração. O que significa a desoneração? Como é feito o cálculo disso? Quando se fala em desoneração, como a própria legislação traz, é a substituição daqueles 20% que a empresa tem por uma percentagem sobre a receita bruta. O que vocês precisam perceber é que, se vocês pegam a Lei 12.546, que é a legislação base, ela vem trazendo que a desoneração, né, a legislação que trata sobre a desoneração, é uma substituição daquilo que vem constante do artigo 22, incisos 1 e 3 da Lei 8.212. Isso significa que, se vocês observarem o que consta da Lei 8.212, na Lei 8.212, no seu artigo 22, incisos 1 e 3, está se referindo justamente aos 20% da empresa relativos a empregados, trabalhadores avulsos e aos contribuintes individuais. Então, aquilo que a empresa teria de recolhimento de 20% sobre a folha de pagamento foi substituído por uma percentagem, que nós vamos verificar porque isso difere
dependendo da sua atividade, sobre uma percentagem sobre a receita bruta da empresa. Então, quando se fala em desoneração, é justamente isso, a substituição dos 20% que a empresa tem sobre a folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Lembrando que, como é obrigatório a participação na desoneração das atividades ali inseridas, não fica a critério da empresa usufruir ou deixar de usufruir a desoneração de acordo com a sua subjetividade. É obrigatório. Se constar da legislação, é obrigatório, ok? Serviço de Tecnologia da Informação. O Serviço de Tecnologia da Informação foi a primeira atividade inclusa nesse contexto, tá? O Serviço de Tecnologia da Informação, nós vamos observar o seguinte, que existem 2 pontos sobre tecnologia da informação. Quando a atividade é exclusivamente de serviço de tecnologia da informação, ela foi inserida desde o início da medida provisória 540, ou seja, desde o início para efeito de desoneração. Vocês podem observar que aí já vem demonstrando uma diferenciação de percentagem. Era de 2,5% até 31/7 e passou a 2% sobre a receita bruta a partir de 1/8 de 2012. Se a atividade de tecnologia da informação não for exclusiva de tecnologia da informação, e há necessidade de se fazer um cálculo proporcional, que na sequência eu vou falar para vocês. O mesmo pode acontecer com empresas que se dediquem à fabricação de produtos. Então, se ela estiver enquadrada, parte dos seus produtos, como eu citei anteriormente, enquadradas na desoneração e parte não enquadrada na desoneração, terá que ser feita essa proporcionalidade também. Lembrando que essa proporcionalidade que eu vou citar a seguir está se referindo apenas a empresas de tecnologia da informação e empresas que têm fabricação de produtos que se enquadram e que não se enquadram. Vocês vão verificar também que a percentagem para a indústria também se alterou. Era de 1,5% até 31/7, a partir de 1º de agosto passou para 1%. Aqui vocês têm um resuminho, né, de empresas que se dediquem também a outras atividades. E na sequência eu trago os códigos, ou melhor, na sequência eu trago o cálculo para vocês. Então vocês podem observar, trago até um exemplo. Eu tenho que pegar a receita bruta da atividade que não se enquadra, dividir pela receita bruta total da empresa, onde eu vou chegar em um número. Esse número eu vou multiplicar por 100 para chegar a uma percentagem. Essa percentagem é a base que vai ser reduzida sobre a contribuição da empresa. Então vocês observam aqui. De acordo com esse exemplo que eu coloquei para vocês, 9 milhões é a atividade da empresa. 9 milhões é a receita bruta total da empresa. E 3 milhões, o valor correspondente à atividade que não se enquadra. A empresa tem que pegar esses 3 milhões, dividir por 9 milhões para chegar a um valor. No nosso exemplo, 0,0333. Vezes 100%, vai me dar 33,33%. Esse 33,33% eu aplico onde? Não direto sobre a folha de pagamento, e sim sobre o valor que eu deveria contribuir para a Previdência Social. Ou seja, eu tenho que pegar a folha de pagamento, multiplicar pelos antigos 20%, que vai me dar 90 mil. Esses 90 mil eu aplico 33,33. Me deu 29.997. Ou seja, aqueles produtos que se enquadram para efeito de desoneração, eu vou recolher na DARF. Aqueles produtos que não se enquadram, os serviços que não se enquadram, eu vou continuar recolhendo a GPS. Nesse nosso exemplo, 29.997 no campo 6 da GPS. Na sequência, vocês têm, né, o que se enquadra como receita bruta e vocês vão observar o seguinte, que poderá ser retirado da receita bruta somente os produtos exportados, lembrando que a retirada da receita bruta é daquilo que vai servir como base de desoneração, ou seja, dos produtos que estão enquadrados na desoneração. Podendo retirar, então, da base de cálculo exportações, vendas canceladas e descontos incondicionais, IPI, quando incluso na receita bruta, e ICMS, no caso de substituição tributária. Eu vou colocar de uma forma genérica as principais atividades que foram inclusas posteriormente e dentro de cada situação, qual percentagem e em que data que foi inclusa. Vocês têm que tomar o seguinte cuidado. O que eu trago aqui para vocês, mesmo porque o tempo, por ser justamente o tempo
pequeno, não dá para trazer todas as atividades inseridas pela legislação. Eu trouxe as principais atividades. Fica aí, então, a dica de que deve ser observado tanto o artigo 7º como o artigo 8º da Lei 12.546, porque há outras atividades, como, por exemplo, transporte ferroviário, metroferroviário, transporte aeroviário, transporte marítimo, então é sempre conveniente verificar as outras atividades. Aqui, como o tempo é escasso, eu vou trazer as principais. Quais inclusões, além da tecnologia da informação e da indústria, que ocorreram? Setor hoteleiro, 2%, a partir de 1/8/2012. Lembrando que sempre com base no CNAE descrito, tá? Descrito nos slides. Empresa de transporte, 2%. Vocês têm que observar o seguinte, há dois aspectos de empresa de transporte. A empresa de transporte tem tanto 2% como 1%, dependendo do tipo de transporte efetuado. Então, quando é empresa de transporte de passageiro, ela foi inclusa a partir de 1/1/2013, mas com as características descritas na legislação, ou seja, rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, municipal, intermunicipal, em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, e com o CNAE descrito na lei. Fugiu um aspecto, já está fora da legislação. E se vocês observarem, nós estamos falando de transporte de passageiros. Transporte de carga só vai ser inserida a partir de 1º de janeiro de 2014. Na sequência, ainda 2%, a partir de 1º de janeiro de 2014, há um outro aspecto também de transporte de passageiros, só que agora por fretamento e turismo municipal, intermunicipal, etc. Ok? Empresas de transporte a 1%. Se vocês observarem, 2% transporte de passageiro, 1% transporte de cargas, que vai ser inserido a partir de 1º de janeiro de 2014. Com qual CNAE? Esses CNAEs previstos. Tanto o transporte rodoviário de cargas como ferroviário de cargas será incluso, mas desde que de acordo com o CNAE descrito na legislação, que é o que vocês têm explanado nos slides. Setor de construção civil. Aqui é o aspecto que eu tinha comentado com vocês. No caso de construção civil, a percentagem será sempre de 2%, mas há vários momentos a serem analisados. Ou seja, aquilo que foi enquadrado em 1º/4/2013 foi com a medida provisória 601, que perdeu a eficácia a partir de junho de 2013. Aquilo que está descrito aí para vocês a partir de 1/1/2014 é o que foi inserido com a medida provisória 612, né, que vai ser inserida a partir de 1/1/2014, ok? Antes de passar para a finalização, só um aspecto sobre construção civil. Lembrando que a construção civil, que surgiu a partir de 1/4/2013, ela perdeu a eficácia a partir de junho de 2013. Por quê? Porque a medida provisória 601 perdeu a sua eficácia. Entretanto, esses códigos que vocês têm descritos aí no slide 412, 432, 433 e 439, serão, digamos assim, reabilitados a partir de 1º de novembro de 2013, ok? Data de recolhimento, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, ou seja, isso não alterou desde o começo sempre vigorou dessa forma. Documento de arrecadação a ser observado, 2985 serviços, 2991 indústria. Aqui se faz uma ressalva. Inicialmente, quando a legislação surgiu, o artigo 7º era específico de serviços e o artigo 8º específico para a indústria. Hoje já não tem essa diferenciação porque tem serviços inseridos no artigo 8º, por exemplo. Então, o que temos que observar é que na 2985, quando se trata do Código 2985, é para o artigo 7º e 2991 para a indústria. Antes, até mesmo de finalizar, eu quero deixar uma situação aqui clara. Aquilo que eu disse sobre a medida provisória 601 ligado à indústria serve também para comércio varejista. Lembrando que o comércio varejista está inserido tanto na medida provisória 601, no seu anexo, como na Lei 12.844, que retornará a partir de 1º de novembro de 2013. Ok? Eu deixo para finalizar alguns sites de interesse de vocês, né, que sempre é bom acompanhar. Agradeço pela atenção e até a próxima oportunidade.
Doutora Valéria, em relação à medida provisória 601, que perdeu a eficácia, como as empresas devem se comportar em relação a esse lapso temporal? Relativa à medida provisória 601, ela perdeu a eficácia a partir de junho de 2013. Entretanto, existia muita discussão sobre a obrigatoriedade ou não de permanência daquelas atividades previstas na medida provisória 601. O que eu orientava desde então é que, como não tem legislação, não há que se falar em obrigatoriedade, mesmo porque a própria Constituição Federal traz que as pessoas só estão obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Entretanto, algumas pessoas, mesmo com essa orientação, por receio de qual o posicionamento que teria o governo, continuaram recolhendo sobre a receita bruta. Quando chegou a Lei 12.844, ela veio trazendo a solução para isso. Ou seja, a Lei 12.844 colocou como opção da pessoa. Ou seja, essa opção já deveria ter ocorrido. As pessoas que optaram por continuar recolhendo sobre a receita bruta, mesmo não tendo uma legislação à época, elas deverão continuar recolhendo sobre a receita bruta até o dia 31/10. Por quê? Porque a partir de 1º de 11 de 2013, volta a obrigatoriedade prevista na Lei 601. As empresas que se basearam na falta de legislação e voltaram a recolhimento sobre a folha de pagamento, elas vão ter que continuar recolhendo sobre a folha de pagamento até 31/10. E a partir de 1º/11, todas as empresas que optaram pelo recolhimento da receita, com base na receita, ou que optaram pelo recolhimento sobre a folha, estarão obrigadas a retornar sobre o recolhimento da receita. Tá, então podemos dizer que as empresas que automaticamente não efetuaram a continuação pela desoneração da folha, somente poderão adentrar novamente por obrigação a partir de 90 dias, correto? Acho que é novembro. Não, são 4 meses após a publicação da legislação. A Lei 12.844 traz 4 meses após a publicação dela, que dá exatamente o dia 1º de novembro. Perfeito. Doutora Valéria, em relação à retenção dos 11%, em referência à empreitada e à cessão de mão de obra, como podemos definir essa situação? Em se tratando de retenção dos 11%, a Lei 12.844, ela continua não esclarecendo. A Lei 12.715 foi a que trouxe alguma coisa nesse aspecto, trazendo que a retenção de 11% passaria para 3,5% no caso de cessão de mão de obra. Ou seja, não entrou no mérito da empreitada de mão de obra. Se a gente pega a legislação, a Lei 8.212, no seu artigo 31, ela abrange tanto empreitada como cessão de mão de obra. Só que, ao ser discriminado pela Lei 12.715, ela coloca a situação só ligada à cessão de mão de obra. O que causa, o que nós podemos observar é que a grande parte da construção civil está ligada à empreitada de mão de obra. Pela legislação, se nós analisarmos a legislação em si, só estaria enquadrado a empreitada, a cessão de mão de obra. A empreitada não estaria enquadrada. Entretanto, isso vem se discutindo, principalmente em órgãos ligados à construção civil, sobre a possibilidade de se passar isso também para a empreitada de mão de obra, mas não tem nenhuma definição, tá? O que poderíamos aguardar e talvez analisar um pouquinho melhor é questionar a própria Receita Federal sobre o posicionamento dela em se tratando disso. O meu posicionamento preventivo é de que seja aplicado de acordo com o que a legislação traz, ou seja, somente para a cessão de mão de obra. Eu prefiro pecar pelo excesso, do que incluir algo que a legislação não traz. Então, preventivamente, eu acho adequado, por enquanto, pelo menos, aplicar só para efeito de cessão de mão de obra. Mesmo porque existe uma solução de consulta, salvo engano, da 7ª região da Receita Federal, que ela fala e repete o que a legislação traz em cessão de mão de obra. Não entra no mérito de empreitada. Doutora Valéria, em nome do CRC, nós agradecemos essa brilhante apresentação, tá? Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, nosso muito obrigado. Eu que só tenho a agradecer sempre ao Conselho Regional de Contabilidade por essas oportunidades e deixar um pouquinho, da minha experiência aqui consignada. No que eu puder ajudar, estou à disposição. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.